Sejam bem-vindos para mais uma aula, sobre os conteúdos programáticos do IBGE, principalmente a disciplina de noções gerais de administração e situações geracionais. Hoje nós vamos fazer um resumo aqui sobre o outro tópico, o terceiro tópico, que fala sobre motivação, comunicação e liderança, com foco nas questões das bancas FGV, Sesgran Rio, FCC, IBFC, Copes, dentre outras. Como vocês sabem que o primeiro tópico, motivação, todos eles estão interligados, mas no ambiente organizacional, a motivação, ela estuda as forças, vou pegar o lápis aqui para a gente ir marcando. Ela estuda as forças que impulsionam, direcionam e sustentam o comportamento humano. O que motiva a pessoa no ambiente de trabalho, a conseguir uma nova posição no trabalho ou se sentir bem dentro do trabalho. Então, são as motivações que levam a pessoa a desenvolver o melhor papel possível dentro de uma organização. Para fins de concurso público, as teorias motivacionais dividem-se em 2 grandes blocos. Vale prestar atenção, nós temos 2 blocos de teoria. Nós temos a teoria do conteúdo, que é o que motiva, e nós temos a teorias de processo, como ocorre a motivação. Nós temos o que motiva e como ocorre, ok? São os 2 grandes blocos. Mas o que motiva? Nós temos, na teoria de conteúdo, o que motiva a pessoa, nós temos, geralmente cai em questão sobre a hierarquia das necessidades de Maslow e a teoria dos 2 fatores de Heisenberg, que é mais ou menos a teoria dos 2 fatores. Eles são organizados em higiênicos e motivacionais. Os higiênicos, extrínsecos, aqueles que estão além do indivíduo, por exemplo, como extrínsecos, salário, benefícios, condições de trabalho, política da empresa. Intrínsecos, aqui na teoria dos 2 fatores de Heisenberg. Intrínsecos, por exemplo, conteúdo do cargo, reconhecimento no grupo ou na sociedade, responsabilidade, crescimento profissional, estão presentes, se presentes, geram satisfação e engajamento. Aqui no extrínsecos, que vamos falar de salário, benefícios, condições de trabalho, política da empresa, quando eles estão ausentes ou ruins, causa o quê? Insatisfação. E é diferente da não satisfação. Se presentes, geram apenas um estado de neutralidade, quer dizer o quê? Não insatisfação, mas nunca motivação, ok? Vou até apagar isso aqui, vou marcar com outra cor, porque tem que ficar bem, ó, eles nunca causam motivação, tá certo? Ah, mas eu não entendi, tem uma diferença aqui. Vamos voltar aqui para a hierarquia das necessidades de Maslow. Se a gente pegar aqui, deixa eu ver se está pegando a tela aqui na gravação, acho que está. Hierarquia, né? Hierarquia das necessidades. Depois eu corrijo isso. Necessidades de Maslow. Vamos ver que é uma pirâmide. Você já viu isso? Você já estudou sobre isso em algum momento? Considerado uma psicologia humanista, porque está focado nas motivações humanas. Pode cair questão perguntando sobre a hierarquia de Maslow e qual área do estudo ela está agregada. E é exatamente na parte de motivação humana. Se cair uma questão assim, tem uma questão aqui no meu conteúdo que pergunta exatamente isso. Aqui nós temos a pirâmide das necessidades de Maslow. Nós temos na base da pirâmide as necessidades fisiológicas e segurança, que são as básicas, o pilar dessa hierarquia das necessidades. Nós temos as necessidades psicológicas, que seria a estima e relacionamentos, e nós temos a necessidade de autoatualização ou autorrealização. Entendeu? Aqui é porque mudou o nome, mas pode ser as realizações pessoais. A fisiológica está ligada a quê? Comida, que é o básico, né, da sobrevivência. Comida, água, descanso, respiração, etc.
Segurança, proteção, sentir-se fora de perigo e sem riscos, ou se sentir, né, mais seguro no ambiente de trabalho, a pessoa que busca uma estabilidade no emprego, está, relacionada exatamente a essa base aqui da pirâmide, a parte da segurança. Agora quando a gente fala da pessoa ter um bom relacionamento com os colegas de trabalho, eh, ter amizade, afeto com os outros colegas, está nessa área das necessidades psicológicas aqui na área de relacionamento. Área de estima, prestígio, reconhecimento, conquista, que seria o quê? Eu quero ser reconhecida dentro do ambiente de trabalho, eu quero conquistar uma posição melhor, ter um prestígio entre a organização. Quando a gente fala de atingir o potencial máximo, é exatamente isso, a pessoa quer, atingir o potencial máximo de si mesmo, ou buscar desafios, aquela pessoa que busca resolver atividades complexas e busca desafios na vida, e se desafia a aprender coisas novas, isso aí está ligado diretamente ao topo da pirâmide. Voltando aqui, qual é o conceito dessa hierarquia das necessidades? Ela defende que as necessidades humanas estão organizadas em uma pirâmide rígida. Uma necessidade superior, quer dizer, lá nos altos, né, da pirâmide, só passa a motivar o indivíduo quando as de nível inferior estiverem substancialmente satisfeitas. As necessidades são fisiológicas, né, já falei, de segurança, sociais, estima e autorrealização, que está no topo. Pegadinha da prova. Necessidades já satisfeitas perdem a capacidade de motivar o comportamento. Então, se eu já satisfiz a necessidade, por exemplo, de comer, né, então ela perde a capacidade de motivar o comportamento, porque às vezes se eu já comi, eu não tenho necessidade de comer mais, né, já matei essa vontade, já matei essa necessidade, então isso não gera, perde a capacidade de motivar de novo aquele comportamento, entendeu? Mais ou menos isso. Teoria dos 2 fatores, Heisenberg, né, que eu já expliquei, fatores higiênicos e fatores motivacionais intrínsecos. Então, higiênicos, eles não geram motivação, tá? Os intrínsecos é que geram motivação. Agora vamos ver aqui, os higiênicos estão, né, fora da questão do indivíduo. Quando eles não são supridos, péssimo salário, a empresa não dá benefício, as condições de trabalho são horríveis e as políticas da empresa são muito rígidas, entendeu? Isso causa o quê? Uma insatisfação. Agora, se eu tenho tudo isso englobado nos fatores higiênicos, a empresa fornece tudo isso aqui, todos esses benefícios, se presentes, elas geram apenas estado de neutralidade. Está tudo certo, ele está satisfeito. Então é uma não insatisfação, mas isso não gera motivação, entende? O que seria, por exemplo, um exemplo, né, de um funcionário, tem todos os benefícios, tem uma ótima condição de trabalho, mas ele não sente que aquele cargo tem um conteúdo que possa ampliar as suas capacidades e fazer ele buscar coisas novas. O que que vai causar nessa pessoa? Qual é o tipo de fator, que está ligado a esse tipo de contexto? Se perguntar: "É fator higiênico? É fator motivacional? É fator extrínseco? É fator intrínseco?", aí você já vai saber: não, é fator motivacional. Se ele já tem tudo isso aí, mas mesmo assim ele está insatisfeito, né, ou não é nem satisfeito, ele não sente que ali gera motivação para ele, né, porque ele busca desafios, ele busca um reconhecimento, uma maior responsabilidade, isso está ligado aos fatores motivacionais, ok. A pegadinha da prova é exatamente essa aqui, ó. O oposto de satisfação não é a insatisfação, mas sim o oposto, né, nessa questão, né, mas sim a não satisfação. O aumento salarial isolado não gera motivação duradoura.
Você tem que rever isso aqui várias vezes. O aumento do salário isolado não gera motivação duradoura. Por quê? Porque ele não tem reconhecimento, talvez, ele não se sente desafiado, ele não se sente que pode crescer profissionalmente. Então não gera motivação, gera insatisfação nesse caso aqui, ok? Gera insatisfação. E né, enfim, tudo bem, vamos apagar essa questão aqui, porque é muito difícil a gente entender isso, né. O oposto, né, nessa caso, satisfação não é a insatisfação, mas sim a não satisfação. O aumento salarial isolado não gera motivação duradoura. É bem complexo, mas entendendo o básico aqui, você vai pegar quando a gente chegar na parte das questões. Teoria ERC, ou também chamada de ERG, de Alderfer. Condensa, ele junta a teoria de Maslow, condensa a teoria de Maslow em apenas 3 categorias: existência, relacionamento e crescimento. Diferente da do Maslow, que são 6. Né? Divergência de Maslow ao introduzir o princípio da frustração-regressão, que seria o quê? Sugerindo que uma necessidade inferior pode voltar a motivar caso uma superior seja frustrada. Entendeu? Por exemplo, o ódio, né? Ódio. A pessoa está buscando ser reconhecida no ambiente de trabalho, certo? E essa pessoa não é reconhecida, ela não fez amigos, né? Vamos Ela não fez amigos, ela não é reconhecida no ambiente de trabalho, que seria a estima, né, o quinto pilar de Maslow. Então, o que que isso causa? A pessoa regride e foca-se nas necessidades básicas para sobreviver. Aí é onde entra a questão do princípio da frustração-regressão. Frustrou, regride. Isso é da natureza humana comportamental, entendeu? Vamos para a próxima teoria, a teoria das necessidades adquiridas, de Mecklin. Essas necessidades, ela aponta 3 necessidades aprendidas socialmente. O Mecklin, ele tem essa questão de dizer que as necessidades que as teorias dele, né, são 3 necessidades adquiridas. Também pode ser chamada de teoria das 3 necessidades desse cara. E elas são aprendidas no meio, socialmente. A pessoa vai desenvolver isso, que seria a realização, a afiliação e o poder. Na verdade, uma sequência muito interessante seria realização, poder e afiliação como o último quesito. Mas vamos nos aprofundar aqui. Realização, vou mudar aqui a cor do lápis. Realização. O que significa busca pela excelência em metas desafiadoras. Aquela pessoa que busca se superar sempre, né? Afiliação, desejo de relações interpessoais harmônicas, amizade, vínculos, bons parceiros. E nós temos a necessidade de poder, vontade de influenciar e controlar o ambiente e terceiros, comandar, influenciar, liderar. Então, dentro dessa teoria das necessidades adquiridas. Agora vamos para a próxima. Dentro desse bloco aqui de teorias de conteúdo, o que motiva, nós já passamos. Agora nós vamos para como ocorre a motivação. O que me motiva e como isso ocorre, né? O processo que leva ao indivíduo a se motivar. Nós temos algumas teorias aqui, 3 teorias. Nós temos a teoria da expectativa, a teoria da equidade e a teoria do reforço, de Skinner. Isso aqui é estudado na Universidade de Letras. Quem vai fazer licenciatura conhece o Skinner com muita profundidade. Vroom diz que a teoria da expectativa, a motivação é o resultado de um cálculo racional baseado em 3 variáveis cruciais. Seria a expectativa, o reforço, desempenho, ele se esforça e desempenha um bom trabalho. Instrumentalidade, vai do desempenho para a recompensa, e a valência,
valor atribuído à recompensa. Nós temos esforço, desempenho, depois recompensa e, por último, valor atribuído, valor da recompensa, valor que é atribuído à recompensa, certo? Deixa eu voltar aqui, apagar aqui na verdade. Vamos lá. Agora vamos para a teoria da equidade. O que significa a teoria da equidade? Isso aqui é um dos processos, né? Teoria da expectativa. Teoria da equidade, o indivíduo avalia a justiça de suas recompensas, se é justo ou não, comparando, vou pegar essa palavra, comparando, sua relação insumo-resultado com a de seus pares. Se houver percepção de iniquidade, o colaborador tende a reduzir a produtividade. Se ele não está se sentindo justamente recompensado, ele vai diminuir a produção. Isso aí acontece nas repartições públicas, sempre acontece. A pessoa se sente desmotivada, não quer mais produzir, entendeu? Se sente ganhando pouco, né? E por aí vai. Não faz boas relações, sempre, né, tem uma coisa autoritária e tudo. Agora vamos para a teoria do reforço. O Skinner ele diz que considera fatores internos. Olha só, desconsidera fatores internos e foca no comportamento observável condicionado pelas consequências. Reforços positivos, negativos, aumentam a frequência do comportamento. Ou punição, extinção, diminui a frequência do comportamento. Então, se eu puno, né, diminui aquela frequência, na teoria do Skinner. Se eu aumento, né, reforços positivos, aumenta a frequência do comportamento, seja positivo ou negativo. Por exemplo, a pessoa sempre faz fofoca na repartição, né? Fofoca é uma coisa, não tem jeito, né? Fofoca, e essa fofoca chega a um nível que, quanto mais ela é reforçada pelos demais, mais aumenta a frequência desse comportamento. Você não concorda com isso? Então, se aquela pessoa é chamada a atenção, recebe uma advertência por uma fofoca que ela espalhou, uma mentira, sei lá, que ela espalhou, se ela vai ser punida, ela diminui aquilo, aquilo chama a atenção dela, ela passa a se policiar mais, entendeu? Agora, nós pegamos a parte de motivação. Vamos pegar agora a questão da liderança e os estilos gerenciais. Nós temos várias teorias sobre liderança. Deixa eu ver se está gravando. Tá. Nós temos várias teorias sobre liderança. Nós temos a teoria dos traços de personalidade, teorias comportamentais, é o estilo do Kurt Lewin, que são, né, vários outros, enfim, teorias comportamentais e as abordagens situacionais e contingenciais. Aqui primeiro vamos entender a o conceito de liderança. Deixa eu marcar aqui, conceito. O que seria o conceito de liderança? É a habilidade de influenciar pessoas. Em prol de quê? Do alcance de metas organizacionais. Sua evolução teórica divide-se, né, a evolução da teoria da liderança divide-se estruturalmente a gente já passou aqui em três abordagens. A primeira, a teoria dos traços de personalidade, que é a clássica, lembra sempre disso, que a teoria dos traços de personalidade de um líder é uma abordagem clássica, que hoje já foi superada, né, superada e que defendia que o líder possuía qualidades inatas. O líder possui qualidades inatas. Olha que interessante. Essa teoria diz que ele nasceu
Estava piscando já. Espero que esteja me ouvindo aí, que o outro. Vamos repetir aqui essa parte, que acho que parou aqui. Teoria dos comportamentos, né? Teorias comportamentais. Existem vários estilos de liderança. Existe autocrática, democrática e liberal. Aí temos aqui o que diferencia cada uma delas. Autocrático, o próprio nome já diz, centraliza rigidamente as decisões no líder. O líder que quer mandar em tudo, o líder decide tudo. Foco principal só nas tarefas. Ele não quer ser amigo de ninguém, ele não tem essa questão de ser democrático, entendeu? Qual é o comportamento da equipe? Como a equipe vai se comportar com um líder autocrático? A equipe vai viver tensa, frustrada, produz apenas sob fiscalização. Ela não vai sentir que pode produzir por conta, porque alguém vai puxar o seu, né, puxar sua orelha ou te limitar. Então, assim, é o tipo de comportamento que a gente vê muito. Eu acho que eu falei, vê muito em repartições públicas. Em algumas repartições que é assim. Pessoas que assumem a cadeira de gestor, elas agem assim, muitas, né? Algumas não, tem gente que é mais democrático, mais compartilhada, debatida e tudo. E é essa outra questão, desse outro estilo de liderança que a gente vai falar, a democrática. Como a democrática funciona? Ela é diferente da liberal. Ela é muito parecida, só que tem pontos que a gente tem que entender. Entendeu? Por exemplo, a democrática, compartilhada e debatida com o grupo. Sempre as questões vão ser debatidas, as decisões importantes vão ser compartilhadas com o grupo. Tem um equilíbrio entre tarefas e pessoas. A coisa é equilibrada, entende? Não é deixar só os integrantes lá, o líder ficar só, não, deixa todo mundo à vontade aí, eles têm autonomia aí, pode, né? Enfim, eu não preciso me meter, né? E isso isso aí é uma característica da liberal, tá bom? Como seria o comportamento da equipe nesse tipo de estilo de liderança democrática? Alto engajamento, autonomia e senso de equipe, senso que faz parte de alguma coisa. E a liberal? A liberal, totalmente delegada aos subordinados que decidem. Aí o foco principal, que é a ausência de direcionamento. Nós não temos um líder, nós não temos direção, o líder deixa à vontade. Deixa, né? Não tem direção nenhuma. Qual é o comportamento da equipe? Individualismo, mata-mata, cada um por si. Eles ficam desorientados e rendem pouco. Então o trabalho é de baixa qualidade. Vale lembrar que esse ponto interessante aqui, ó, grid gerencial, de Blake Mount, que é a questão dessa grid 9.9, estilo 9.9, pode cair em prova. O grid gerencial seria o quê? Avalia o estilo do líder em uma escala de 1 a 9, com base em dois eixos coordenados, que seria a preocupação com as pessoas versus preocupação com a produção. A excelência máxima reside no enquadramento 9-9. Tirar 9 aqui, né? 9 em preocupação com pessoas e 9 em preocupação com a produção. Está um equilíbrio ali. Seria a gerência da equipe. Esse aqui pode cair em prova. Tem uma questão perguntando sobre isso lá embaixo. Vamos continuar. Agora vamos para a parte das abordagens situacionais e contingenciais, que também está na questão da motivação. Tá bom? Deixa eu ver se é da motivação. Não, da liderança, desculpa. Liderança e estilos gerenciais, que também é um estilo de gerenciar. Quais seriam essas situacionais e contingenciais? A situacional, de Hessey, Blanchard, mas é bom
sei se vai durar, acho que desligou de novo aqui, tá descarregando. Vamos parar aqui nessa parte, porque Deixa eu testar aqui. Acho que vai ter que ficar assim. Tem que ficar assim, né? O som do notebook. Então, vamos continuar aqui, tá bom? Acho que vai sair mais alto aí, com algumas falhas de áudio. Vamos lá, né? Eu estava falando sobre a teoria situacional. O líder deve adaptar seu comportamento com base no nível de maturidade e prontidão dos subordinados para executar uma tarefa específica. E esses níveis de maturidade são divididos em 4 quadrantes. Direcionar, né, de se direcionar a pessoa, que seria a maturidade baixa, aquela pessoa ela precisa de uma ordem para executar uma função. Orientar, você sabe que aquela pessoa já tem uma maturidade de ser direcionada, né, de ter autonomia de se direcionar, sem precisar ser mandada, mas ela não sabe como fazer aquilo, então ele vai orientar, olha, você faz assim, assim, assado. Como preparar um ofício, né? Eu sei fazer o digitar e tudo, né? Preciso de orientação para encaminhar esse ofício para o setor responsável, entendeu? Participar, que seria média alta, a pessoa precisa participar de uma reunião, ou participar de um conselho, participar de decisões, da, da, de certas tarefas, entendeu? Maturidade altíssima, você vai delegar uma responsabilidade para aquela pessoa. Então, aquela pessoa precisa já ter as outras maturidades bem desenvolvidas para poder chegar, né, o líder delegar alguma coisa, certo? Então, ele vai se adaptando conforme o funcionário, conforme o comportamento do funcionário, certo? Da pessoa que está ali, né? Então, ele vê essa questão do comportamento. Agora, nós temos a diferença entre liderança transacional e transformacional, que cai em prova. Cai, tem uma questão, depois eu passo. Acho que eu falei isso, né? Eu passo para vocês assim que puder. Transacional. Qual a diferença? Transacional, ela se baseia em recompensa, ela foca estabilidade emocional. Já a transformacional, ela inspira, estimula os liderados, gera orgulhos e inovações na cultura. Diferente da transacional, como o próprio nome já diz, transações, trocas econômicas, recompensas, foca na estabilidade da organização, é uma liderança transacional, tá bom? Aqui no tópico 3, deixa eu ver quantos já está, meia hora. O tópico 3 aqui eu vou deixar para uma próxima, talvez, deixa eu ver se está perto de acabar aqui. Isso aqui é facinho, vamos resumir aqui. Essa parte da comunicação é muito importante a gente saber, né, sobre ações dentro de uma organização, os erros que podem acontecer, né, erros, ruídos, quais são os elementos essenciais, né, e vamos lá. O processo o que é uma comunicação organizacional? Eu vou até escrever aqui, conceito, ok. Deixa eu pegar isso aqui, levar ele para cá, dar uma aumentadinha nele aqui. Opa, conceito. Vamos lá. O conceito é um processo de transmissão e recepção de informações
e significados, que viabiliza a engrenagem organizacional. Então, se a informação é passada de um receptor para um transmissor, né, de uma transmissão para aquele que recebe, de quem fala para aquele que ouve, se é passada sem interferência, a comunicação daquela informação ocorreu de forma, né, positiva. Se ocorre algum ruído, alguma barreira, isso prejudica, interfere na transmissão daquela mensagem. Quais são os elementos essenciais da comunicação organizacional, né? Temos aquele que fala, que escreve, né, que manda o texto, temos a codificação, o canal, o tipo de canal que usaram para mandar a mensagem, você vai decifrar, entender aquela mensagem. Nós temos o feedback, que seria fecha o círculo, validando a eficácia. Qualquer interferência indesejada é denominada de. Nós temos vários tipos de ruído, que são as barreiras em prova. Geralmente nós temos. Quais são as barreiras? Nós temos ruído físico, que nós fala sala fechada, né? Barulho fora, entendeu? Fora do ambiente, o carro passando, moto, essas coisas são ruídos, tá? Agora nós temos quais são as outras barreiras de uma informação. Nós temos a filtração, nós temos a perspectiva e sobrecargas, são barreiras críticas. A filtragem é manipulação intencional da informação pelo emissor para torná-la mais favorável ao receptor, por exemplo, esconder problemas do chefe, ou pegar uma mensagem, uma questão da organização e enfeitá-la, né? Mexer nela ali, manipular ela para ficar mais agradável para aquela pessoa que vai receber a mensagem. Entende? Isso aí é uma filtragem. Ou certas partes daquela mensagem não pode ser vista pelos outros integrantes da organização, os outros departamentos também, né? É uma filtragem. Percepção seletiva. O receptor interpreta a mensagem, que é o receptor, que não é mais o emissor. O receptor interpreta a mensagem. Com base em quê? Em suas próprias motivações, distorção. Isso aqui pode cair em questão de prova. E cai muito. Quando a pessoa distorce, né, com base nas suas crenças, nas suas necessidades, né, distorcendo o que aquela mensagem queria dizer. E isso vai muito do comportamento daquela pessoa. A pessoa pode estar em um dia estressante, a pessoa pode estar com algum problema psicológico, né, emocional e tudo. Isso interfere, então vai ter uma percepção seletiva. O cérebro dele vai perceber aquela mensagem de um jeito distorcido. E nós temos a sobrecarga de informações, por exemplo, gerando ineficiência. Por exemplo, um funcionário que recebe várias mensagens. O cara saiu de férias, né? Recebeu várias mensagens. Tá aqui. Funcionário que recebeu várias, tipo 400 mensagens no e-mail. Depois e quando voltou de férias, por exemplo, né? E o chefe lhe questiona e o chefe, né, questiona o porquê dele não ter lido, o porquê dele não ter lido algumas mensagens importantes, Quando perguntar que tipo de barreira crítica você vai dizer, filtragem, é percepção seletiva ou é sobrecarga de informações? Aí você vai saber certinho. Muita coisa, volume de informações, sobrecarga.
Agora nós vamos aqui para o caderno de questões. Questão da FGV. Um gerente de nível interno, quer dizer que, olha que questão aqui, pegando nível hierárquico, que a gente lembra, tem o estratégico, o tático, que é o intermediário, e o final, certo? Então ele está no tático. O nosso querido gerente está no tático, nível intermediário de uma autarquia pública, constatou que sua equipe apresentava elevados índices de inição. Então a questão não é sobre ele ser, né, gerente intermediário, mas tudo bem, é bom para anotar. De insatisfação, visando reverter o quadro, implementou melhorias de trabalho. Então, seria na teoria do Heisberg, na teoria dos dois fatores, seria o quê? Melhoria das condições de trabalho, extrínsecos, né? Fora do indivíduo. E melhorou o salário. Isso quer dizer o quê? Essas medidas, elas neutralizam a insatisfação, mas não necessariamente geraram intrínseca. Pode ser, porque eles neutralizam. Se torna a não satisfação. Ele tirou. Não satisfação. Gera motivação intrínseca. Intrínseca, que a gente fala, necessidades, né? Intrínsecas. Motivações, né? Atuarão, letra B, atuarão diretamente como fatores motivacionais, elevando significativamente a produção. Diretamente motivacionais. Nós temos os fatores higiênicos, fatores motivacionais. Vamos para a próxima. Suprirão as necessidades de estímulo conforme o topo das idades? Não tem nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Não tem nada a ver com isso aqui. Né? Melhoria na condição do ambiente de trabalho, não é da estima, não. Estima é outra coisa. Gerarão um ambiente de alta motivação, alterar o culto. Olha, que todas dessas alternativas, a única que eu acho que está certa, depois a gente vai conferir no gabarito, é a letra A. Tá? Porque eu não sei o gabarito desse questionário. Estou fazendo aqui sem saber o gabarito que está lá no final. Então, eu acho que a mais que pode estar correta é a neutralizar. Eles vão neutralizar a insatisfação, mas não necessariamente vai gerar motivação intrínseca. Capite? Eles vão gerar não satisfação, vai neutralizar a insatisfação, mas não gera motivação. Não atinge os fatores motivacionais. Atinge os fatores higiênicos. Certo? Higiene. Próxima questão. Teoria da expectativa. A teoria da expectativa. Lembrando que são três campos que está gravando. Tá. São três campos, né? Da teoria da expectativa. Estabelece que a motivação de escolha fundamentada em três conceitos. O conceito que representa o valor ou atração denomina-se de instrumentalidade, valência, expectativa, autoeficácia. Vamos ver. O conceito que representa o valor que o indivíduo confere à recompensa. Então, nós temos. Eu até esqueci aqui, mas eu sei. A resposta, eu acho que eu sei. Mais um pouquinho. Que a motivação é o resultado do cálculo racional. Tá, tudo bem. Aí nós temos as variáveis: expectativa, esforço, desempenho, né? Esforço, desempenho. Desempenho, recompensa. Recompensa, valor atribuído à recompensa. Então, nós temos a valência, quanto aquilo vale. Vamos voltar lá. Então, seria a nossa alternativa B, né? Porque eu estou dando valor. Primeiro é o... vamos lá. Acho que a expectativa eu tenho que olhar e olhar várias vezes. Na expectativa, instrumentalidade, nós temos
expectativa, estabilidade, valor, expectativa. Expectativa é sei o que do desempenho, recompensa. Da recompensa, nós recompensa e recompensa para valor. Opa, deixa eu voltar aqui. O valor daquilo. Então tem um outro lance do desempenho. Deixa eu pegar aqui. Esforço. Nós temos esforço. Depois desempenho. Depois. Então seria a letra B. Próximo, terceira questão, da FCC. O estilo de líder caracterizado pela e realizar o trabalho, onde a participação do líder é missa. É classificado como tradicionalmente como teoria de liderança, é democrática participativa, autocrática benevolente, liberal ou situacional orientada para tarefas? Responde aí. A gente sabe que teoria, essa aqui, né, democrática participativa, o líder participa em grupo, as decisões são tomadas em grupo, o líder está ali, mas ele não decide sozinho. A autocrática é o líder que define toda a decisão centralizada no líder. Meu Deus, o que é isso? Espera aí. Esse aqui tá ruim demais. Deixa eu escrever mesmo que é melhor. Vamos lá. Esse aqui, democrática. Todos participam das decisões. Aqui, o líder centraliza as decisões. Outra, liberal. Vou colocar aqui a situacional. Situacional orientada para tarefas. Vou situacional. A gente se basear. Vamos ver. Situacional que está ele misturou duas aqui. Ele misturou duas teorias. Ó, essa aqui não tem nada a ver. Entendeu? Nada a ver. Não vou nem digitar nada aqui. A liberal fala exatamente isso. Onde o líder, ele deixa, né, os funcionários à vontade. Total liberdade aos subordinados. Então, nossa alternativa é a letra C. Certo? Vou até pegar esse aqui. Isso aqui não tem nada a ver. A quarta questão da IBFC. De acordo com a teoria da motivação de Maslow, as necessidades humanas dividem em primárias e secundárias. A cenário alternativa que apresenta respectiva uma necessidade e uma necessidade de auto, alimentação, desenvolvimento profissional, desenvolvimento profissional, não é estima não, peraí. Vamos ver as outras. Estabilidade no cargo e amizade, isso aqui é ela não está no topo. Estabilidade. Estabilidade não é necessidade básica, porque ela representa segurança e relacionamentos, que está no intermediário.
Se a gente olhar isso, básicas, segurança fisiológica, necessidades psicológicas, estima e relacionamento, e a de autorrealização é lá no topo. Reconhecimento é estima. Essa aqui é estima, não está no topo, e proteção física é segurança, é básico. Então, esse aqui é estima e segurança. Aceitação no grupo é... Peraí. Aceitação no grupo, tá? Eu tô entre estima e relacionamentos. Mas autonomia tem a ver com estima. Né? Fiquei confusa agora. Vamos lá. Desenvolvimento profissional. Essa aqui eu vou deixar. Vou pular essa aqui, fiquei na dúvida. Vamos para a próxima. A quinta. Essa que foca no e financeiras, monitoramento reativo, denúncia, liderança transacional. Falou em meio de recompensas e contratações financeiras, né? Transacional. Questão 6, FGV. Quando um funcionário altera intencionalmente superior hierárquico, visando omitir falhas operacionais e fazer com que os resultados pareçam mais favoráveis, configura-se uma barreira, que são conhecida como percepção seletiva. Não, isso aqui tem a ver com outra coisa. Ruído fisiológico? Não. Sobrecarga de informações? Não. E filtro de informação. 7. A teoria situacional, Blanchard, quando os subordinados possuem um alto nível de maturidade, né, demonstrando capacidade para assumir. O estilo de liderança mais adequado a ser adotado aqui nós temos, né, maturidade, né, ele tem capacidade, vai delegar, ele pode delegar, você consegue delegar a responsabilidade. Ó, letra D, isso aqui é fácil. 8ª questão. David McLean, né, teoria do comportamento dele, né, das necessidades, das 3 necessidades adquiridas, apontou que os indivíduos adquirem necessidades ao longo da vida, através da socialização. Aqueles motivados prioritariamente pelo desejo estreitas a serem aceitos por outros, pelos outros, apresentam forte necessidade de poder? Não. Poder tem a ver com outra coisa, né? Você vai ver, volta lá no vídeo que você vai saber, relembrar. Afiliação, realização ou status? Nossa resposta certa, como você já percebeu, a letra B. Vamos para a 9ª questão. No processo de comunicação organizacional, a etapa que eu recebo transmitidos, ele decodifica ou retrificar pelo emissor para extrair o significado da mensagem, denomina-se codificação, decodificação. Analisação? Não. Feedback? Não. 10ª questão e última. Na teoria da Adams, os colaboradores de uma organização tendem a redefinir quando percebem injustiça. Essa percepção é fruto de uma comparação. Falou? O cara está se comparando. Essa é a teoria da equidade. Está se comparando. É análise estritamente financeira? Não tem nada a ver com isso, gente. Não, punições recebidas, não, necessidade biológica cumprida. Eles misturam as teorias, tá vendo? Agora, a 4ª. Vamos analisar de novo essa 4ª questão.
porque tá complicado, mas a gente responde. Vamos ver. Nós estamos falando da necessidade básica, a base, necessidade fisiológica e necessidade de autorizar lá no topo, básica. Ó, estabilidade no emprego. É necessidade básica. Ok. Amizades, né? Amizades é uma necessidade psicológica. Então, isso aqui a gente já elimina. Proteção física tem que ser respectiva. Letra C, porque proteção física ela não é um topo da cadeia, entendeu? Aqui está o contrário. Se fosse proteção física aqui, reconhecimento, aí poderia ser alternativo, tá? Reconhecimento está em estima, ainda não seria, certo? Ainda não seria, porque reconhecimento está nas necessidades psicológicas. Aceitação de grupo e autonomia. Aceitação de grupo é psicológica. A autonomia, eu acho que é necessário. Posso até estar enganado, depois a gente confere, mas eu acho, olhando aqui, né, é uma necessidade psicológica, é uma necessidade básica? Não, porque ela não é de segurança. Então já sobrou somente a letra A. A letra A é uma necessidade, alimentação é uma necessidade básica? Sim, é uma necessidade básica. É. Desenvolvimento pessoal, profissional, está no topo da cadeia. Autodesenvolvimento, autorrealização. Falou em desenvolvimento profissional, é autorrealização, está no topo, certo? Prontinho. Aqui tá o gabarito. Se você quiser tirar um print, eu vou deixar o gabarito aqui, ó. Tá? Breve comentário estratégico. Lembre-se de que a GV adora focar na questão 1 e na filtragem. A Cesgre Rio foca nos conceitos diretos 2, liderança transnacional, questão 5. Revise esses pontos, certo? Eu acho que por aqui já tá bom. Eu vou parar o vídeo aqui, se gostou, abaixo. Se inscreva também, participe, porque vai ter mais conteúdo sobre preparar essa prova do processo seletivo e dos concursos que vierem a acontecer sobre IBGE. Então, até mais e boa sorte.